Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP-V de Jesus. Retomando nossas atividades nesse ano de 2023, eu convido todos vocês a participarem conosco desta jornada através de um dos grandes livros do chamado Novo Testamento. Iniciaremos aqui um estudo sistematizado, contínuo, da carta de Paulo aos Romanos, uma das 14 cartas que chegaram até nós e que continua tendo, uma grande influência em toda a cristandade, uma das grandes obras da antiguidade, chegando até nós também sob as luzes da perspectiva, da ótica, do olhar espírita sobre esta obra. Paulo escreve essa carta à comunidade de Roma, dirigindo a ela grandes temas, tratando a respeito do pecado, da justificação, da justiça divina e, sobretudo, de como cada um de nós encontra um caminho de remodelação da própria existência à luz do Cristo. E é olhando para essa sequência de 16 capítulos, 433 versos, que nós convidamos você para fazer essa jornada conosco nessa série que intitulamos Romanos verso a verso. A proposta aqui é olhar de fato para cada um dos versos dessa carta de Paulo dirigida à comunidade de Roma e entender que mesmo passados 20 séculos, 2 milênios, a mensagem continua, direta e clara, aqui sim, para a nossa geração, neste século 21. Convite para que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do NEP-V de Jesus. Basta digitar, acionar o sino de notificações para receber os novos vídeos. Também na nossa página do Facebook, você pode se inscrever, pode seguir a página e acompanhar todo o nosso trabalho, né? Já conta com centenas de vídeos também publicados, tanto na plataforma do Face, quanto no nosso canal do YouTube, acesso gratuito para vocês. Amigos, aqueles que assim desejarem, podem então abrir as traduções que tenham em mãos para fazer essa leitura inicial e depois, então, faremos algumas reflexões, ponderações iniciais aqui para iniciar esse nosso trabalho de interpretação da carta aos Romanos. Capítulo 1, verso 1. Escreve Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amados, essa proposta inicial, o apóstolo, e nós vamos conhecer, saber disso na leitura da carta, no capítulo 16, o último capítulo da carta, nós ficamos sabendo que houve um escriba para essa carta, que foi Tércio, certamente um cristão próximo de Paulo, que redigiu a carta aos Romanos. Mas o pensamento expresso, manifesto, ditado seguramente, foi do apóstolo dos gentios, foi de Paulo. Tanto que ele mesmo se declara logo na primeira linha, logo no primeiro verso da carta aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo. Vamos entender isso aqui. Este Paulo, que outrora fora conhecido como Saulo, o doutor da lei, ele mesmo diz nessas suas cartas, um dos maiores, se não o maior perseguidor dos cristãos. Ele que contribuíra diretamente para o apedrejamento e morte de Estevão. A preciosa obra psicográfica de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, Paulo e Estevão, ficamos sabendo de todo o enlace dessa trama, de todos esses bastidores, e o quanto o próprio Estevão, como sendo o primeiro mártir ali do cristianismo, publicamente exposto dessa forma, e tendo o doutor Saulo de Tarso como seu algoz, o quanto Estevão, fora do corpo e em espírito,
veio contribuir diretamente, inclusive, para a escrita destas cartas. Sabemos pelo 7º capítulo, capítulo tratando sobre as epístolas, epístola igual carta, as epístolas, 7º capítulo de Paulo e Estevão, que Estevão em espírito servia como intermediador do pensamento do Cristo para Paulo e para os seus colaboradores imediatos que auxiliavam no ditado dessas cartas. Olha que fabuloso. A gente compreender que diante desses textos, portanto, não estamos aqui numa opinião pontual de Paulo sobre algumas coisas que estavam ocorrendo junto àquelas comunidades cristãs, mas a inspiração do próprio Mestre, vindo através de Estevão, alcançando Paulo, alcançando os colaboradores, para dar um rumo, um roteiro, um caminho para todos nós, aqueles que nos afeiçoamos à mensagem do Mestre. Paulo, esse mesmo que fora derrubado na estrada de Damasco e despertara diante do Cristo ressuscitado para dizer: que queres que eu faça? E o mesmo Jesus que prometera que aquele homem, vaso escolhido por ele, sofreria em muito em seu nome. E tendo se cumprido, sim, na vida missionária de Paulo, isto que Jesus dissera. Ele, no entanto, vai despertar para a realidade. A partir daquele encontro com Cristo ressuscitado. E aqui, já na escrita dessa carta aos Romanos, já estamos com Paulo amadurecido. Um Paulo com pelo menos 20 anos, um pouco mais de 20 anos de apostolado. E ele declara-se abertamente servo de Jesus Cristo. E o servo, aqui a expressão grega utilizada, era a mesma para escravo. E ficamos a perguntar como alguém pode querer ser escravo do outro. Olha essa escravidão, olha essa servidão de que testemunha Paulo aqui, tem a ver com obediência, tem a ver com resignação e tem a ver com fazer voluntariamente a vontade de Deus, expressa e manifesta em Cristo Jesus. Paulo compreenderá isto no caminho, e é o convite que fazemos para a atualidade dos nossos dias, para cada um de nós. Eu e você precisamos deste autoencontro com Jesus. Seguramente, para a imensa maioria de nós, isso não se dará no encontro presencial com Jesus ressuscitado, diante de nós a nos chamarmos para uma tarefa em especial. Mas sim, nos colocamos na condição de servos e amigos desse mesmo Jesus, como ele nos pedira, que fôssemos também amigos, porque tudo que aprendera do Pai, ele compartilha conosco. Pois nessa jornada em que nos entregamos ao serviço, nos colocamos como servidores, também temos que ter a perfeita identificação, ou a busca dessa perfeita identificação, em comunhão com esse Mestre que nos remodela por dentro. O convite da transformação íntima, da renovação interior, é permanente em cada um dos escritos, testemunhos, falas desses homens que, vivendo há mais de 20 séculos na presença de Jesus, viram as suas vidas impactadas e transformadas por aquela luz que alumia todo homem que vem sobre a terra, no dizer de outro apóstolo, João, o evangelista. Paulo se autodeclara aqui, servo de Jesus Cristo e chamado para apóstolo. O apóstolo aqui é um enviado. Este chamamento de envio, em especial de Paulo, foi para levar o evangelho aos gentios, ou seja, aos estrangeiros, aos que estão fora de Israel. E se hoje eu e você podemos falar a respeito dessa mensagem, podemos sentir
a relevância dessa mensagem? É porque Paulo e os seus colaboradores, há 2 milênios, recebendo essa incumbência, foram com coragem, com perseverança, levar a boa nova aos povos fora de Israel, chamado para apóstolo e, por fim, separado para o Evangelho de Deus. A separação aqui é uma clara distinção entre o modo de vida, o modo de pensar, a maneira de agir que Saulo, tinha antes e que fora chamado a transformar a partir do momento em que ele se compromete pessoalmente em aplicar Jesus em sua vida. Embora em outra carta aos Gálatas, ele mesmo vai relembrar que antes de ser gerado no ventre de sua mãe, ele já tinha sido separado para o Evangelho do Cristo. Essa é uma grande e boa notícia para todos nós, porque isso não se aplica somente a Paulo. Paulo está falando de uma verdade profunda, de que na condição de filhos de Deus e amados, todos nós temos esse chamamento de representar o nosso Pai, porque temos o gene divino a manifestar em nossas vidas, no contato com o semelhante e na construção da relação conosco. Assumir isso para a própria existência é tomar posse da herança dada gratuitamente por Deus para todos nós. Chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Não nos esqueçamos dessa grande verdade. O Evangelho não é uma obra humana. O Evangelho não é o escrito de alguns homens que tiveram uma experiência espiritual. Não. O Evangelho é de Deus. Nasce, tem a sua fonte geradora na mente da inteligência suprema, daquela causa primeira de todas as coisas, como nos ensina a doutrina espírita com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Gerada por essa inteligência suprema, o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, comunica para nós que na Terra ele é representado por este Jesus, por este Cristo, por esse eleito, por esse escolhido, por esse abençoado e ungido, que enviado para nós, fala, ensina e vive tudo o que Deus deseja para cada um de nós. Jesus não é um homem que morreu há 20 séculos e a história simplesmente reconta acontecimentos sobre isso. Não. Quando falamos de Jesus, ou Cristo, estamos falando sobre aquele que receber a missão de tutelar, orientar e acompanhar a imensa comunidade dos espíritos imperfeitos, que somos eu e você, nesta jornada de ascensão e evolução no caminho de retorno ao Pai. Nosso modelo, nosso guia, nosso Senhor, Jesus Cristo. É isto que Paulo testemunha, logo de cara, para abrir, para deixar claro para a gente o significado e o sentido do que ele está escrevendo à cristandade de Roma e para todos nós. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amados, essas são as nossas reflexões iniciais em torno desse primeiro verso da carta de Paulo aos Romanos. Mais uma vez, reforço aqui para vocês, série que se inicia neste nosso novo trabalho em 2023, aqui nos estudos do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Série Romanos verso a verso. Você está convidado. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, estaremos aqui reunidos para refletir em torno de um verso dessa carta de Paulo aos Romanos.
Na última segunda-feira de cada mês, teremos o nosso encontro ao vivo com um convidado especial para darmos então um resumo e uma maior ampliação da lição do mês. Fica o convite, então, seja na página do Facebook, você pode curtir, seja no canal do YouTube. Se inscreva, acione o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Esteja conosco. Basta digitar NEPV de Jesus e acompanhar as nossas novas publicações. Eu sou Emerson Cavalcante e deixo para você um forte abraço, um desejo de paz, luz sobre as bênçãos de Deus. Até logo, até breve.